Muito boa tarde a todos e a todas, pessoal. Eu sou o Maurício da equipe do PIBID, a maioria de vocês já deve me conhecer. E hoje eu vim apresentar para vocês uma oficina um pouco diferenciada, que a gente chamou de oficina científico-cultural, justamente porque ela vai tratar sobre uma determinada cultura de um determinado povo ou um país e vai atrelar isso aos aspectos científicos por detrás. Eu vou tratar um pouquinho sobre a Índia e os incensos, que foi o país que eu escolhi, e tentar trazer um pouquinho do que tem de cultural por detrás desse tema. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um trajeto um pouco mais histórico do uso dos incensos para a gente ter se situar um pouquinho ali dentro dessa temática. Algumas das aplicações principais dos incensos ao longo da história, a gente tem uma utilização um pouco como algo mágico durante a Idade Média, nos rituais de bruxaria. Tanto que quando a gente vê um filme desse gênero, se vocês lembrarem, sempre quando tem, por exemplo, a Casa da Bruxa, sempre tem um incenso, geralmente, é, ou uma fumaça subindo por trás, né, que remete a esse uso de incenso. Então, realmente é porque os incensos eram utilizados na Idade Média dentro desses rituais. Um pouco mais à frente, ali na China, os incensos eles eram utilizados, entre aspas, na cura de pessoas que estavam possuídas por algum tipo de entidade demoníaca. Mas, na verdade, esses indivíduos que eles consideravam assim, eram pessoas que tinham algum tipo de transtorno psicológico ou cognitivo. Só que na antiguidade eles não tinham os conhecimentos que a gente tem na atualidade. Então, eles consideravam que essas pessoas estavam com algum demônio no corpo ou algo nesse sentido. Ainda, né, nesse percurso histórico, os incensos passaram a ser utilizados em missas dentro do catolicismo como uma forma de oração através dos sentidos, em que o olfato é manifestado ali através do aroma, né, do incenso que é exalado, e a visão através da fumaça que a gente consegue visualizar subindo aos céus ali. Então isso demonstra o contato com Deus. E atualmente os incensos eles são utilizados para perfumar ou purificar um ambiente, ou ainda como forma de estabelecer uma conexão com o plano espiritual, porque as energias elas fluem através, e os pensamentos também, né? Elas fluem através da fumaça ali, de acordo com as crenças das pessoas. E quando a gente fala de incensos, geralmente a gente atrela esse item, né, à Índia, esse país, e geralmente isso não é, e realmente isso não é algo mirabolante. Os incensos eles são muito utilizados dentro da Índia, porque eles são utilizados dentro de rituais na religião hinduísta. E cerca de 80% da população indiana é praticante do hinduísmo. Então, isso representa cerca de 1 bilhão de pessoas. Daí vem esse uso massivo dos incensos nesse país. E os incensos, eles são utilizados em rituais que são denominados de puja. Os pujas são rituais feitos a divindades hindus, em que os incensos são oferecidos aos pés dessa divindade. Como exemplo, eu trouxe aqui a imagem do deus Ganesha, que é um dos mais importantes da cultura indiana, e é o deus da sabedoria e da fortuna. E aí, se você fosse fazer um puja para Ganesha, que é um ritual para esse deus, você ofereceria esse incenso aos pés dele. E os pujas, além dos incensos e da imagem divina, eles precisam de alimentos que vão ser usados para oferecer à divindade e também de flores decorativas para manter o ambiente ali o mais agradável possível, além de ser realizado em completo silêncio para estabelecer essa conexão com o divino. E os incensos, eles são realmente utilizados aí para que o deus Vayu, que é o deus dos ventos, eleve as intenções da pessoa que está ali ao plano superior. E aí, fazendo um gancho, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição desses incensos, que eles são principalmente formados por algum tipo de planta, além de resinas aromáticas, carvão vegetal e óleos essenciais. Cada tipo de planta que está presente no incenso, ela vai agir de uma diferente forma quando entra em contato com os poros da nossa pele ou ainda com o cérebro, né? Chega até o cérebro através da inalação ali do aroma do incenso. Então, por exemplo, um incenso de lavanda, ele acalma e refresca a mente. Então, ele vai proporcionar um relaxamento profundo e evitar o estresse e o nervosismo. Os incensos de eucalipto, eles podem auxiliar no aumento da concentração de uma pessoa. E os de morango, por exemplo, eles têm características afrodisíacas e sensoriais. Então, eles simbolizam mais o prazer e a sensualidade. Então, cada tipo de incenso ele vai ter suas particularidades próprias e tem estudos até que comprovam realmente que os incensos eles agem nos sentidos humanos, além de toda a questão espiritual que tem por trás, e aí cada um vai dar o seu significado ao uso do incenso.
E focando um pouco mais na parte das resinas, né, que fazem parte dos incensos, elas podem ser tanto extraídas de plantas, que são as chamadas resinas naturais, ou podem ser sintetizadas em laboratórios, e aí são denominadas de resinas sintéticas. As resinas vegetais ou naturais, como eu mencionei, são essas que eu trouxe aqui à esquerda do slide. E quando elas entram em contato com o ar, elas endurecem muito rapidamente, que é um mecanismo para proteger ali a planta, né? É um mecanismo de defesa dos vegetais. E essas resinas, elas são constituídas principalmente por ácidos carboxílicos, que é uma classe de compostos orgânicos formados por carbonos, hidrogênios e oxigênios somente. Além de as resinas também serem formadas por terpenos e também por óleos essenciais. Os terpenos, de acordo com esse exemplo que eu trouxe aqui embaixo, eles são derivados do isopreno, que é esse composto que está aqui com 5 carbonos aqui. E aí, portanto, os terpenos vão ser sempre derivados desse isopreno e vão ser múltiplos dele. Então, um terpeno ele sempre vai ter carbonos múltiplos de 5, 10, 15 e assim sucessivamente, porque o terpeno é formado a partir desse isopreno de uma repetição dessa cadeia. E, além disso, os óleos essenciais que eu também mencionei, que são componentes dessa resina vegetal, eles também são formados por esses terpenos. E, por outro lado, a gente tem as resinas sintéticas, que são confeccionadas a partir de processos industriais químicos, formando materiais que são poliméricos e derivados de hidrocarbonetos e dos derivados desses hidrocarbonetos. As resinas sintéticas, elas podem ser formadas por meio de um processo chamado de polimerização vinílica, que a gente pode visualizar um pouquinho melhor aqui do lado direito do slide, que essa polimerização vinílica ela vai formar uma enorme parafina linear. Parafina são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio por meio de ligações simples. Então aqui a gente vê cada pontinha dessa estrutura aqui, né, que é chamada de estrutura de bastão, aqui tem um carbono. Então aqui a gente tem uma repetição imensa que foi feita através de uma polimerização. E aqui vai formar esse composto polimérico, que é uma resina sintética, né? Elaborada em laboratório. E na polimerização a gente tem realmente essa combinação de cadeias carbônicas pequenininhas que vão resultar numa cadeia aí bem maior. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre a queima que acontece nos incensos. Quando a gente queima um incenso, precisa de algumas recomendações. A primeira delas é atrelada ainda à religião, à religiosidade do hinduísmo. Eles recomendam que a pessoa sempre se banhe antes de utilizar o incenso como uma forma de purificação dentro dessa religião. Então, dentro daquele ritual que é o puja, que eu mencionei anteriormente, você precisa tomar banho antes de fazer todo aquele processo de acender o incenso e fazer a sua oração para a divindade, fazer as oferendas ali. E os incensos, eles também precisam ser acesos em locais que estejam bem arejados e bem ventilados, né? Porque para evitar aí qualquer acidente, além de não ficarem muito próximos de materiais inflamáveis ou objetos em que o fogo possa ser gerado. Por exemplo, se você acender um incenso muito próximo de uma cortina, pode ser que gere uma faísca ali ou uma chama, e isso pode, né, gerar um acidente. E isso acontece justamente porque a queima do incenso ocorre por meio de um processo químico que a gente chama de combustão, que é um fenômeno químico e ele precisa de 3 elementos básicos. O primeiro deles é o combustível, que é um material que vai ser oxidado nesse processo de combustão. No caso dos nossos incensos, as resinas que eu mencionei anteriormente são os nossos potenciais combustíveis, é o que vai ser queimado ali durante o processo de queima da combustão, né? O comburente é o composto que vai se associar ao combustível para que a queima seja realizada de maneira efetiva e também vai regular a intensidade da chama. No nosso caso, o comburente é o oxigênio, que vai interagir com a resina para gerar essa chama e essa queima, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem o calor, que é o último ingrediente desse processo aí de queima na combustão. E ele vai fazer com que a energia seja liberada, né, na forma de calor. E por isso, como essa energia é liberada, a gente chama essa reação de reação exotérmica. Então, gente, era isso que eu queria conversar, era uma coisa mais básica hoje.
só para a gente conhecer e conseguir estabelecer algumas conexões. Falei um pouquinho ali sobre o hinduísmo, e a gente conseguiu estabelecer uma relação entre o uso dos incensos nessa religião e o científico que tem um pouquinho por detrás dele. Tchau, gente, até a próxima.